nova. Não, a galera que eu vi jogando X é o tiozinho que dirigia Uber, mas a gasolina ficou muito cara para ele ficar dirigindo Uber. É a mãe solteira que tá em casa e não consegue trabalhar porque tem 2 filhos. É a mãe que tá com um filho que tem algum tipo de deficiência e não consegue sair, tem que cuidar do filho. Então, assim, pra mim, a grande pegada... Tem algum, assim, montou uma empresa de research, trabalhava no mercado financeiro, estressou e começou a jogar Axie Infinity pra ganhar dinheiro, não? Dá umas dicas muito óbvias. Hoje o Bruce sai daqui comprando. Esse exemplo não tem ainda. Eu acho que não. Pode ser que tenha um dia, mas assim... Pode ser. Mas olha a força... Cria-se uma nova economia. Sim, né, eu tenho por assim dizer. Tem um caso, por assim dizer, um conhecido que eu conheci pela comunidade, que pra mim é uma das melhores histórias que eu já vi dentro do universo de blockchain games. Ele foi acometido de uma síndrome que se chama Guillain-Barré, que é o mosquito da malária, que, enfim, e ele começou a perder os movimentos do corpo. Uma pessoa que ele não tinha autonomia nenhuma sobre a vida dele, e ele falou, não, preciso de alguma forma. O irmão dele fez uma campanha com a gente, com várias outras guilds, que a gente chama, e guilds são clãs, né? Clãs, grupos de pessoas que jogam juntas. E a gente fez todo esse movimento para ele, para arrumar um time de X para ele, para arrumar NFTs de outros jogos para ele, para poder fazer o quarto de streamer para ele poder ter o computador. E ele era do interior do Acre. E muito longe, assim. E foi um cara que ele conseguiu reassumir a autonomia da própria vida dele jogando criptojogos. Então, para mim, não é só o dinheiro. Para mim, é realmente o aspecto social que eu acho que o Blockchain Games ele tem de alcançar as pessoas. A gente está falando que o Axie Infinity mudou o PIB da Filipinas. Né? Um jogo mudou um PIB de um país. Então, quantos jogadores tem na Felipe? Você sabe assim de cabeça? Chute? Deve ter que é um dos países mais populosos do mundo, né? Eu acho que deve ter uns... Deve ter o quê? 700 milhões de pessoas, sei lá. 500 milhões, não sei. Não tem muitos jogadores. A gente tá falando de coisa de, tipo, 100 mil, 120 mil jogadores, né? A última vez que eu vi, o X tava com 2 milhões, 3 milhões de jogadores. Só no Brasil, uns 77 mil, mais ou menos. Né? Então, a gente está falando de um número relativamente muito pequeno em comparação à população, né? Não, legal. E é legal, tipo assim, desintermediação, né? Primeiro a gente teve o blockchain que desintermediou, digamos, moedas, aí a gente, NFT que desintermediou um cartório, né? Então, hoje em dia, acho que o grande negócio do NFT é que você consegue provar que aquilo é aquilo, né? Que aquele negócio é único, justamente porque é desintermediado, então você... escreve que aquele negócio é único em vários computadores e você não consegue fraudar aquilo, né? Então, digamos, se eu crio essa garrafinha aqui, a garrafinha da Nord do Bruce é uma garrafinha, então eu consigo negociar ela porque ela é única e a gente consegue comprovar. A gente não, né? Eu não sei como comprova, mas eu sei que tem gente que consegue comprovar que ela, ou tanto escrever quanto ler na blockchain que esse negócio é único, é um negócio super interessante, né? E vai até isso, então... você consegue negociar coisas que antes eram inegociáveis, porque você não conseguia provar que aquilo era aquilo, né? Sem contar que tem a questão do acesso, né? Acho que o João pode falar também bastante sobre isso, mas, por exemplo, se eu, Heloísa, sozinha, for comprar uma obra de 3 milhões de dólares, eu sozinha não vou conseguir comprar uma obra de 3 milhões de dólares. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas e se eu particionar essa obra? Rachar, né? Exato. Vamos dividir, então. Exato. E se eu tiver um pedacinho dessa obra? A cota do FII, né? Assim, eu vou ter o meu pedacinho e ter essa remuneração por isso. E a valorização também. Se a gente conseguir tangibilizar isso, na verdade, tudo isso existe, mas a forma como todos os ativos já foram criados até hoje, você não tinha esse tipo de alcance. A nossa produção excepcional confirmou, a população das Filipinas tem 109 milhões de pessoas, então assim... Nossa, eu tenho muito alto, hein? Você foi tão confiante que a gente também já violentamente. Não, a Austrália não tem ninguém lá. A Austrália deve ter 20 milhões. Isso é muito legal, assim, eu vi algumas histórias, né, principalmente de mulheres lá no Oriente Médio, que elas tiveram a oportunidade de ter a independência financeira com criptomoedas, né, então elas puderam sair das casas delas onde elas sofriam com opressão,
elas eram obrigadas a ficar o dia inteiro em casa, não tinham acesso à educação, ficavam durante muitos anos sob o regime do Talibã. Então, a gente que está aqui, né, às vezes em uma bolha, a bolha da Faria Lima, não percebe a mudança que isso vai causar e a nova economia que isso vai criar, né? Eu, particularmente... Já está criando, já né? está Já acontecendo. está mudando o PIB de países. Eu acho assim, você pode não gostar, você pode criticar, mas você não consegue mais ignorar. É um movimento muito mais forte do que ficar ali só na bolsa, do que ficar ali só em FIIs. Eu acho que pelo investimento eu concordo com você, eu acho que não faz sentido, até porque as pessoas começam a ter aquela ganância enorme e comprar moedas que valorizaram 1000% da noite para o dia, perder todo o patrimônio. Isso a gente já vê acontecer com pirâmide. Em reais você já perde esse dinheiro, né? Você já sofre esse golpe. Em criptomoedas era óbvio que isso ia acontecer, porque existe o lado humano que vai pela ganância. Só que se você vai pelo caminho onde tem bons projetos, bons investimentos e ganha dinheiro com isso, né, que é a carteira do Luiz, inclusive ele sabe muito melhor do que eu explicar sobre isso, eu acho que esse é um caminho interessante. Eu particularmente adoro esses conceitos assim, de economia compartilhada, né? Luiz, fala um pouquinho pra gente de investir para jogar, pra gente também já unir um pouco com o trabalho do Elo. Acho que é legal. Vocês têm muita coisa em comum, né? Antes da gente começar o podcast, eles conversaram por 5 minutos. Eu não entendi nada. Foi só em inglês desnecessário? Só inglês desnecessário. Fiquei em silêncio, porque eu falei, se eu abrir a boca, eu não vou agregar. Né? A minha pergunta vai ser, como que eu jogo isso aí? Então... Cara, agora imagina eu que tenho mais de 30 anos. Tem o dilema do inglês desnecessário contra a tradução péssima, né? Assim, tem alguns termos de cripto que é melhor manter em inglês mesmo se for traduzir em português, por exemplo, play to earn, né? Falar, jogue pra ganhar. Parece propaganda de telecena, né? Mas não... É verdade. Mas esse, assim... igual ao mercado financeiro, né? Tradear, valuation. Exato. Tem muita coisa que não... Tradear já é um abrasileiramento de um termo, né? Mas, enfim... cara, assim, esse ano de 2021 surgiu esse novo mercado, né? Muito do que a Elo falou, né? O Axie Infinity foi o pioneiro ali, né? O primeiro jogo que realmente trouxe os NFTs para esse conceito, né, de você ter a posse sobre o seu ativo ali, que o seu ativo é um personagem dentro do jogo, um monstrinho dentro do jogo, né, que é o caso dos Axies. Que é NFT, né? Que é em NFT, né? Então ele é registrado. E qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é ele estar registrado na blockchain e ser transparente para qualquer um ver que aquilo ali é seu, né? Monstrinho tem pedigree. Tem pedigree. E se eu for vender o meu Axie para Dani, por exemplo... vai dar para ver através da blockchain que o meu Axie era da minha posse, foi para a posse da Dani, e ela vai conseguir utilizar no jogo lá, ela na conta dela, e eu não vou ter aquilo mais ali, né? Então, assim, o Axie Infinity foi esse primeiro o pioneiro aí desse mercado, que, cara, assim, é muito louco, né? A gente sempre jogou diversos jogos, né? Eu, assim, como você, sempre fui... muito nerd, sempre joguei um monte de coisa, assim, confesso, não com orgulho, que gastei muito dinheiro em joguinho, né, assim, no FIFA, eu gastei dinheiro pra pegar umas cartinhas melhores, jogava vários jogos, gastava dinheiro também, ou com skin, ou pra pegar equipamento mais forte, e, assim, os jogos acabam, né, aqueles equipamentos perdem valor e você não consegue negociar eles de volta. Você gasta o dinheiro, e aquele dinheiro nunca vai voltar para você, né? Só se for no mercado secundário do jogo ali, que é mega incipiente e legal. E dentro de cripto, você tem esse mercado secundário nativo, né? A moeda que você ganha no jogo, ganha jogando, seja batalhando com outro jogador ou fazendo as missões do jogo, ela é negociável, né? Então, você consegue vender ela por reais para outro jogador que quer comprar, por exemplo, aquela moeda para utilizar no jogo, né? Então, para dar um exemplo legal para quem é velho que nem eu, quando você joga Super Mario Bros, você ganha as moedinhas, certo? Você ganha essas moedinhas, só que essas moedinhas, na verdade, são criptomoedas e elas valem alguma coisa. E você, saindo do jogo, você olha, aquela moedinha tem algum valor. Então, cada moedinha que você ganha é como se você ganhasse uma moedinha que tem valor fora do jogo. Você retroalimenta o sistema. E você consegue sacar elas do jogo, né? E depositar elas dentro do jogo também. Exato. Se fosse a analogia com o Mario, acho que a melhor coisa pra negociar seria aquele cogumelinho que você come e fica grandão, sabe? Você vai colhendo eles, saca depois e vende pra outro cara que tá começando a jogar agora, ou que vai fazer uma fase muito difícil e precisa de um monte daquele cogumelo que traz alguma utilidade pra ele ali. E que ele já ia comprar, né? Só que a diferença é que agora é uma escala, né? Uma enorme escala. Você tem vários jogadores criando cogumelo e provendo pros próximos. É como se a indústria de games agora ela tivesse até mais espaço pra crescer. Não é nem como se ela tem mais espaço para crescer, porque você joga e provê o espaço para o próximo jogador. Isso deveria estar na minha infância, né? Eu joguei um monte de Mario Kart à toa,
E agora eu continuo jogando e ainda não sei como Podia é que eu estar ganho. rica, né? Podia Se estar eu rica. tivesse nascido agora. Eu queria viver da minha Quase música, 20 do anos Guitar atrás. Hero, eu não consigo mais. O Isso ainda pessoal não pode chegou lá. viver do Just Dance, talvez, né? No Just Dance, dá? Acho que Ah, o pessoal legal. deve dar pra viver. Não, acho que no mundo de cripto, mas com certeza deve ter uns TikTokers aí que estão Ah, ganhando a eu vida já, de não, Just essa Dance, dancinha né? eu não me adaptei, não.